Muito bem, graças a Deus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Jonas Serve começa mais uma edição do programa Viva em Cristo. Desde já te agradecendo pela tua audiência, tá? Meu muito obrigado a você que nessa hora tem sintonizado aí o canal 14, a Nova TV. Que o Senhor esteja te abençoando grandemente, poderosamente, ricamente, abundantemente, para que a bênção do Senhor, a graça de Deus, as bonanças do Senhor venham estar sobre a tua vida, a tua família, a tua saúde, os teus negócios, tá? Que Deus te abençoe grandemente. Daqui a pouquinho, o pastor Jonas traz uma breve ministração da palavra do Senhor, tá? Antes eu quero convidar você a estar conosco ali na Igreja Viva em Cristo, Rua Carlos Alberto Browne, número 29, é o nosso endereço. Vou repetir, Igreja Viva em Cristo, Rua Carlos Alberto Browne, número 29, final da Rua Monte Líbano. Quando você ali começa a subir para o bairro das Brownes, você localiza a Igreja Viva em Cristo, ok? Toda sexta-feira às 19h30 é a sexta-feira da vitória, tá? É bênção de Deus para as nossas vidas. Aos domingos, 19h15, um pouquinho mais cedo, ok? Palavra do Senhor, louvor, adoração, algo de Deus para as nossas vidas. Venha ser ministrado pela palavra do Senhor, venha ser ministrado pelo Espírito Santo do Senhor. E meu lembrete de sempre, você que está afastado, volte, dá tempo ainda. Você que está afastada, volte, dá tempo ainda. O Senhor quer terminar tudo aquilo que Ele começou na tua vida. Não importa o tempo que passou, importa o tempo que você vai ter para caminhar novamente na presença do Senhor. Amém? Creia nessa palavra. Não fique de fora. Levante a cabeça, respire fundo. Não se importe para o que vão dizer. Não se importe para o que vão falar. Importe-se com aquilo que Deus irá fazer na sua vida novamente. Importe-se com a bênção de Deus que está separada, guardada para você, né? Lembre-se que lá em Gênesis, escute isso, Jacó, ele fez uma túnica para José, né? E ela foi feita sob medida. A túnica era de José, né? Uma capa. Irmão nenhum de José, né, usou aquela capa. Irmão nenhum usou aquela túnica. Ninguém usou, porque ela era de José. Ela foi feita para José. Então aquilo que Deus tem para você, Ele tem para você, Ele não tem para mim. O que Ele tem para mim e para você, que é em comum, é a salvação. Essa é em comum. Agora, tem coisas, propósitos, direção, coisas que Deus traz para a tua vida que é só para você e mais ninguém. Na minha vida é só para mim. Então, essa túnica que Jacó fez para José ilustra isso. Ela foi feita sob medida. Ela não dava nos irmãos de José. Ela foi feita para José. O que Deus tem para você é para você. Por isso, volte. Dá tempo. Deus quer terminar o que Ele começou na tua vida. Amém? No nome de Jesus. Você que está afastado, pense nisso. Dá tempo ainda. O Senhor continua o mesmo. Está te esperando de braço e coração aberto. Ok? Deixa eu ler aqui a palavra do Senhor para mim e para você hoje. Segundo livro das Crônicas. Eu vou resumir, né? Lógico, porque o nosso tempo é curto. Mas diz assim, no capítulo 20, a partir do versículo 14, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse:
Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos espanteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? O rei Josafá, ele estava cercado pelo inimigo e o inimigo propôs que ele se rendesse, que se ele se rendesse seria melhor, e que ele entregasse os pontos, que se ele entregasse os pontos seria melhor, morreria menos gente, né? Quando uma cidade era cercada, a provisão não chegava, o alimento acabava, né? Se eles pudessem, eles cortavam o abastecimento de água também, até as pessoas morrerem de sede, de fome, ou o rei se entregar, juntamente com aquela cidade. E Josafá, o inimigo, né? Ele recebe uma ordem ali, uma notícia, melhor dizendo, que era para ele se entregar, porque seria muito melhor ele se entregar do que acontecer o que ia acontecer com eles na mão do inimigo. Às vezes, as lutas, os problemas, as dificuldades, as demandas negativas que nós enfrentamos na nossa vida, às vezes no natural, elas dizem, né, como forma de expressão, elas nos dizem que é melhor a gente se entregar, que é melhor nós não reagirmos, não esboçarmos reação para nos livrarmos daquilo, porque aquilo já está decidido. Não tem mais jeito mesmo, é melhor que nós venhamos a deixar a coisa como está, e essa nós já perdemos, e é exatamente isso, etc. e tal. Não é isso que acontece? Às vezes nós estamos tão abalados emocionalmente e fisicamente, às vezes, que o melhor a ser feito na nossa concepção naquele momento é realmente não reagir, entregar os pontos, e que aí, tecnicamente, a gente iria, né, nós iríamos sofrer menos. Mas não foi isso que Josafá fez. Josafá chama os sacerdotes, chama os anciãos, chama o povo para buscar ao Senhor, para se consagrarem na presença do Senhor, para invocarem o nome do Senhor, para buscar a Deus naquele momento. E foi isso que eles fizeram. Quando eles estavam em adoração, quando eles estavam na presença do Senhor, quando eles estavam buscando ao Senhor e o rei estava lá, o Espírito do Senhor toma um homem que era levita, que era também profeta, e fala com Josafá: olha, Josafá, deixa eu te falar uma coisa, Deus falando através do profeta. Assim diz o Senhor: essa luta não é sua, agora ela é minha. Contra esse inimigo não terás que lutar, porque essa peleja não é vossa, ela é minha. E a Bíblia diz que Deus ali deu um desfecho maravilhoso de vitória ao rei Josafá em algo que aparentemente já estava perdido. Eles estavam cercados, eles estavam em número menor, em número reduzido. Então nem sempre as situações elas determinam que vai ser o nosso fim. Quando nós buscamos ao Senhor, sigamos o exemplo do rei Josafá. Vamos entrar na presença do Senhor. Olha, Senhor, esse problema é maior do que eu, mas não é maior do que o Senhor. Essa situação, ela é maior do que eu posso resolver, mas não é maior do que o Senhor. Eu vou buscar a Tua presença, eu vou entrar na Tua presença, eu vou fazer o que tiver que ser feito aqui
como um adorador, como um servo do Senhor, como uma pessoa contrita, uma pessoa que está em problema, em angústia, uma pessoa que está enfrentando um problema gigante, mas esse problema gigante não é maior do que o Deus que eu sirvo. Deus deu a vitória ao rei Josafá. Deus falou assim, não, esse negócio não é teu mais não, agora é meu. Quem sabe Deus não vai tirar da tua... Porque você não consegue, nem eu. Josafá ali não conseguia, no humano ele não conseguia, não tinha mais. Ele não tinha contingente suficiente e nem força para destruir aquele inimigo. Ali tinha que ser Deus. Mas Deus agiu. Então, às vezes, e quase sempre, você não vai conseguir, nem eu. Mas o Senhor consegue. Ele tem o jeito de fazer aquilo que nós não conseguimos. Ele tem o jeito de trazer na nossa vida o que nós não conseguimos trazer e nem fazer. Mas nós podemos buscá-lo. Nós podemos nos consagrarmos na presença dEle. Nós podemos crer que Ele tem poder para fazer tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Está ali, está na palavra do Senhor. A palavra do Senhor não mente. No bom sentido da palavra, Deus comprou a briga de Josafá, porque Josafá não tinha mais o que fazer a não ser buscar a Deus. Busca o Senhor. Pastor Jonas, eu já fiz isso, fiz aquilo também, fiz aquilo. Então agora às vezes está faltando você buscar a Deus. Busca o Senhor. Você já queimou os teus cartuchos tudo às vezes com coisas que não trouxeram resultado eficaz na tua vida. Experimenta buscar o Senhor. Experimenta buscar o Senhor pela palavra dele. Experimenta experimentar a ação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque ele continua agindo, ele continua vivo. Ele continua eficaz. Agindo na vida do seu povo. Agindo na vida da igreja, do Senhor. Acredita nessa palavra. Ele pode comprar a tua briga. Tem como? Tem como. É, pastor? É, pastor. Mas a minha situação é muito difícil. Não é mais difícil. Não é difícil o suficiente que Deus não possa agir e intervir. Mas e se ela for impossível? Não tem problema. É a especialidade de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. O que é fácil, eu faço e você faz. Agora, o que é impossível, só Deus. Né? O fácil, a gente faz, não é assim? O difícil a gente tenta. Mas o impossível, só Deus para agir na nossa vida. Mas creia. Ah, mas eu estou em menor número. Josafá também estava. Mas essa situação parece estar me cercando, e às vezes é assim. Parece que nós estamos cercados por todos os lados, por situações que, para arruinar a nossa vida, ou a vida de pessoas que amamos, que gostamos. Sim ou não? E nós às vezes nos vemos sem a mínima condição de entrar naquela situação, porque nós não temos como. Tem coisa que simplesmente nós somos completamente bloqueados, não tem o que fazer. Isso no aspecto humano. Mas tem muito o que fazer no aspecto espiritual. Josafá fez o que estava ao seu alcance. Ele não tinha mais nada para fazer no sentido bélico, né? De guerra. Mas ele tinha muito o que fazer como um homem, como um adorador, como aquele que procurou restaurar Israel, não é? Novamente a adoração genuína, como um homem que amava o Senhor, e Deus assim honrou a vida daquele rei. E assim também, você buscando o Senhor, eu buscando o Senhor, entramos, eu e você, na presença do Senhor, nos consagremos a cada dia na presença do Senhor, com certeza o Senhor também irá nos honrar. Ele compra a nossa briga. E vou te falar uma coisa, experiência minha. Quantas brigas minhas o Senhor já não comprou?
coisas que para mim eu não dava mais, mas deu para Deus. Eu não sou melhor do que você. Se Ele agiu na minha vida, Ele pode agir na sua. Entendeu o que eu estou falando? O pastor Jonas não é melhor do que você. Eu sou um servo de Deus, um pastor, tenho a minha função, mas eu não sou melhor do que você, em nada. Então, o Deus que agiu, que age na minha vida, Ele também age na sua. Basta você buscá-lo. A exemplo de Josafá aqui, busque, entra quem sabe é o que está faltando na tua vida, é você se quebrantar na presença de Deus, para Deus trazer um grande livramento sobre a tua vida. Que Josafá aqui, ele se quebranta, ele se humilha na presença de Deus, ele está em contrição, né? Ou seja, só Deus na vida dele naquele momento, mas Deus, ele não desampara aqueles que o buscam. Deus não desampara aqueles que o invocam. E Deus se levantou sobre a demanda de Josafá. Não só se levantou, como poupou Josafá naquele momento, que Deus declara para ele: essa luta não é sua, você não precisa lutar conforme você iria lutar, você vai fazer o que eu mandar daqui para frente, mas que você talvez como homem ia fazer essa, você não precisa fazer mais, porque essa luta não é mais tua, agora ela é minha. E deixa eu te falar, quando a luta é de Deus, sai da frente, ninguém segura. Deus continua sendo todo poderoso. Ele mesmo diz lá no livro de Isaías, capítulo 43, e agindo eu, quem impedirá? Então, o agir de Deus na tua vida, na minha, ou de qualquer pessoa que seja que buscá-lo, não é isso? Nós não somos exclusivistas, não é? Deus não está preso dentro de uma caixinha só para a gente ali, não. Deus é soberano, Deus está acima de tudo e de todos, ok? Na vida de todos aqueles, né? O Senhor veio para todos. Ah, pastor, mas eu não acredito, eu não creio que o senhor está falando, eu não acredito. Ok, não tem problema, cada um acredita naquilo que quer, né? Deus permite isso também, ok? Cada ser humano é livre para crer ou não, mas se você crê, busque o Senhor, entra na presença do Pai, né? Josafá fez isso, tantos homens de Deus na Bíblia fizeram isso, buscaram o Senhor. Em momentos difíceis, Deus estendeu a mão, Deus se fez presente, Deus se manifestou com fidelidade, né? Você vai ver na Bíblia Deus abrindo o mar, lá sob o comando de Moisés, para o povo de Israel passar, quando eles estavam saindo do Egito. Você vai ver na Bíblia Deus fazer jorrar a água da rocha, quando o povo tinha sede no deserto. Você vai ver na Bíblia Deus enviar maná dos céus para sustentar o seu povo durante 40 anos no deserto. Você vai ver na Bíblia Josué orando, né? E o sol parar. Evidentemente que é a rotação da terra que parou, mas você vai ver um fenômeno quase que inexplicável. Mas a Bíblia diz que Josué orou, um homem só, um homem orou, Josué, e o sol parou. Então, o que Deus não pode fazer na tua vida? Você vai ver na Bíblia um rapazinho, pastor de ovelhas simples, derrubar um gigante com uma pedrada na testa, Davi, porque ele falou que aquele gigante incircunciso filisteu se levantava, mas ele ia contra ele no nome do Senhor. Você vai ver na Bíblia Jesus curando as pessoas, Jesus andando sobre as águas. Você vai ver o cego enxergar, o mudo falar. Você vai ver Jesus ressuscitando mortos. Você vai ver Jesus liberando uma palavra
e o milagre acontecendo em vida de pessoas. Deus continua fazendo aquilo tudo que Ele fez no passado, Ele continua fazendo tudo no presente. Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus de amor, de paz, o mesmo Deus de graça, de bondade, que abençoa aqueles que o buscam. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que os ouvidos do Senhor não estão tampados para aquele que ora, para aqueles que oram, nem o braço do Senhor encolhido, que não possa socorrer aquele que clama, busca. Ele mesmo disse ao profeta Jeremias: clama a mim e eu vou te responder com coisas grandes e ainda ocultas que você ainda não sabe. Mas ele falou para o profeta clamá-lo, invocá-lo, buscá-lo. Então, às vezes, você já gastou a tua bateria, desculpa o termo, com tanta coisa. Busca o Senhor. A palavra de Deus, ela não mente. Ela continua sendo fiel, continua sendo verdadeira. Deus continua abençoando. Tudo que eu falei está na palavra. Tudo que eu falei, a palavra de Deus, é só você conferir. Eu não inventei nada aqui. Tudo está na palavra do Senhor. Amém? Você vai ver na palavra de Deus o apóstolo Pedro sendo liberto da prisão por um anjo. Se necessário for, Deus envia anjo para te livrar de coisas que estão te prendendo, de coisas que estão te amarrando. Deus pode agir com a intervenção maravilhosa? Pode, mas Ele pode dar ordem aos anjos. O Salmo 91 diz o quê? Porque Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Ok? A carta aos Hebreus diz que os anjos são ministros de Deus, enviados para aqueles, em serviço para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, se Deus tiver que enviar um anjo para agir na tua vida, Ele envia. Ele é Deus. Eu é que não posso enviar anjo nenhum, não está na minha competência, mas Deus pode. Ok? Então, voltando ao texto, Josafá estava, aos olhos humanos, arruinado, mas ainda restava uma esperança, e a melhor de todas, ele buscou o Senhor. E quando ele busca o Senhor, quando ele se quebranta, quando ele se humilha, quando ele chama o povo a buscar o Senhor, quando ele chama as autoridades, não é do seu tempo ali, que estava debaixo da sua liderança, a buscar o Senhor, quando eles se humilham na presença de Deus, quando eles fazem a sua parte, Deus fez a dele. Deus usa o profeta, ainda naquele momento, diz que foi no meio da congregação lá, assim: Josafá, não precisa lutar, porque essa luta não é vossa mais, agora ela é minha. Agora eu estou no comando, eu vou dar a vitória para vocês. Deus está no comando das nossas vidas. Deus está no comando da tua vida. Deus está no comando. Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe aonde precisa ser mudado, Ele sabe o que tem que ser acrescentado, Ele sabe o que você necessita, Ele sabe que você não tem condição de se livrar disso sozinho, mas Ele também age de uma maneira gloriosa, que quando você vê, já foi, ficou no passado. Deus te deu livramento, o nome dEle foi glorificado através da tua vida. Amém? Medite nessa palavra, acredite na palavra do Senhor. Amém? A palavra do Senhor é viva, é eficaz, tá? E é penetrante. É o que a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Ela é viva, é eficaz e ela é penetrante. Ela vai no cerne daquilo que ela tem que tocar.
nas nossas vidas, tá? Que o Senhor te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração, levanta a cabeça, você vai sair dessa, o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai estender a mão sobre a tua vida, porque Ele te ama, ok? Nós já vamos orar. Mais uma vez, meu muito obrigado pela tua audiência. Igreja Viva em Cristo, Rua Carlos Alberto Browne, número 29, centro da cidade, subindo ali para o bairro das Brownes. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, amém? Sexta-feira da Vitória, às 19h30, domingo, às 19h15, ok? Louvor, adoração, bênção de Deus para as nossas vidas, tá? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te abençoe muito, muito, muito poderosamente. Pai, graças te damos, te agradecemos por mais uma edição dessa programação e pedimos a tua bênção, Pai, sobre cada telespectador, cada um que nessa hora, Pai, assiste e crê no poder da tua palavra. Tantas pessoas que não sabem mais o que fazer, não tem mais saída no humano, mas o Senhor é a saída, é o Senhor quem compra a nossa briga, Pai. E se o Senhor está acima de tudo, nós cremos no teu livramento, no teu escape, no teu poder sobre as nossas vidas. Abençoa os teus servos, abençoa as tuas servas, abençoa a tua igreja, dá vitória, Pai, a quem está, meu Senhor, passando luta, coloca de pé o que está prostrado, conforta o coração enlutado, passe essa pandemia, traz, meu Deus, um tempo, Senhor, de renovo, de restauração, para o teu nome ser adorado e glorificado, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil, abençoa, Senhor, o Rio de Janeiro, abençoa Nova Friburgo, abençoa a tua igreja, abençoa as autoridades constituídas, ó Pai. Toma nas tuas mãos a cada um, Senhor. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Bom, Pastor Jonas Serve vai ficando por aqui, tá? Muito obrigado pela tua audiência. Até uma outra oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Fique na paz. Que Deus te abençoe.